E aí, rapaziada, beleza, mano? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês todos os presidentes do Brasil, desde 1889 e atualmente 2019. E também vou falar um ato marcante que aconteceu durante seu mandato, demorou? Então é isso aí, bora pro vídeo. Bom, o primeiro presidente do Brasil foi o Teodoro da Fonseca. Ele ficou de 1889 a 1891, no caso apenas 2 anos, porque lá no começo ainda não era de 4 em 4 anos. O segundo presidente foi o Floriano Peixoto, que ficou no comando por apenas 2 anos. Esses presidentes ainda não eram eleitos pelo povo, e sim eram escolhidos pelos revolucionários. Mas então, o Floriano Peixoto ajudou a estabilizar um pouco o país. O terceiro presidente foi o Prudente de Moraes. Ele ficou no comando por 4 anos, que no caso foi de 1894 a 1898, e ele foi o primeiro presidente escolhido pelo povo. Campos Salles foi o quarto presidente. Ele ficou no comando de 1898 a 1902, e o seu principal foco era buscar estabilidade no país. O quinto presidente do Brasil foi Rodrigo Alves. Ele ficou no comando de 1902 a 1906, e foi durante o seu mandato que o Acre se tornou parte do Brasil. O sexto presidente foi o Afonso Pena. Muitos de vocês devem conhecer, pois hoje em dia o seu nome virou nome de avenida. Mas então, ele ficou de 1906 a 1909, e o seu principal ato foi ter criado caminhos de ferros, mais conhecido como trilhos de trem. O sétimo presidente do Brasil, Nilo Peçanha, ele ficou apenas 1 ano, que foi de 1909 a 1910, mas mesmo assim criou o Serviço de Proteção dos Índios. O oitavo presidente foi o Hermes da Fonseca, que ficou no mandato 4 anos, 1910 a 1914, e que foi marcado por várias revoltas militares. O nono presidente foi Venceslau Braz. Ele ficou de 1914 a 1918, e foi durante o seu mandato que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. O 10º presidente do Brasil foi o Delfim Moreira, e ele ficou no comando de 1918 a 1919, porque ele assumiu o cargo de presidente apenas temporariamente, mas ainda conseguiu fazer algumas reformas no Código Civil. O 11º presidente foi o Epitácio Pessoa. Ele ficou no comando de 1919 a 1992, e ele tentou melhorar a situação de pessoas que moravam no Nordeste e que sofriam com falta de água. O 12º presidente foi o Arthur Bernardes. Ele ficou no comando de 1922 a 1926, e foi durante o seu governo que o Brasil saiu da Liga das Nações, que era antecessora da ONU. O 13º presidente foi o Washington Luiz. Ele ficou no comando de 1926 a 1930, e ele construiu várias estradas que facilitaram a circulação dentro do país. O 14º presidente foi o Getúlio Vargas, e ele ficou de 1930 a 1945. Ele ficou 15 anos no poder, sendo assim o presidente que mais tempo ficou no poder, e ele mudou a Constituição e criou o Estado Novo com muitos poderes concentrados em si. O 15º presidente do Brasil foi José Linhares. Ele ficou apenas 3 meses no comando, que foi de 1945 a 1946. E ele ficou conhecido por colocar várias pessoas da família no governo. O 16º presidente foi o Eurico Gaspar Dutra. Ele ficou no comando de 1946 a 1951, e durante o seu governo ele procurou desenvolver infraestruturas essenciais que o país precisava. O 17º presidente foi Getúlio Vargas. Ele ficou de 1951 a 1954, e o seu governo só teve fim porque ele se suicidou. O 18º presidente foi o Café Filho. Ele ficou de 1954 a 1955, porque ficou doente e teve que se afastar. O 19º presidente, Carlos Luiz, o presidente que menos tempo ficou no seu mandato. Ele ficou apenas 3 dias, porque ele não quis entregar o governo ao novo presidente eleito. O 20º presidente do Brasil foi Nereu Ramos. Ele ficou no comando de 1955 a 1956. Ele durou menos de 3 meses até a tomada de posse de Kubitschek. O 21º presidente foi o Juscelino Kubitschek. Ele ficou 5 anos no comando, de 1956 a 1961, e o seu maior feito foi a construção de Brasília. O 22º presidente foi o Jânio Quadros. Ele tomou posse em 1961, mas ficou somente 7 meses e se demitiu. O 23º presidente foi o Ranieri Mazzilli. Ele tomou posse no ano de 1961, mas ficou apenas 13 dias. O 24º presidente foi o João Goulart. Ele ficou de 1961 a 1964. E o ato que marcou seu governo foi um golpe militar, e o Goulart fugiu, abandonando a presidência. E o 25º presidente também foi o Ranieri Mazzilli, mas em 1964 ele ficou apenas 13 dias no comando, enquanto a nova ditadura militar escolheu um presidente. O 26º presidente foi o Humberto Castelo Branco. Ele ficou de 1964 a 1967. O 27º presidente foi o Arthur da Costa e Silva. Ele ficou de 1967 a 1969, e a sua presidência terminou quando
ele teve um derrame cerebral. O 28º presidente foi o Emílio Médici. Ele ficou de 1967 a 1974 e ele ficou conhecido pelo Milagre Brasileiro. O 29º presidente foi o Ernesto Geisel. Ele ficou de 1964 a 1979 e ele deixou o país com grandes dívidas. O 30º presidente foi o João Figueiredo e ele ficou de 1979 a 1985 e ele foi o último presidente do regime militar. O 31º presidente foi o Tancredo Neves e ele ganhou as eleições em 1985, mas adoeceu subitamente e morreu sem tomar posse. O 32º presidente foi o José Sarney, que ficou de 1985 a 1990. O 33º presidente foi o Itamar Franco e ele ficou de 1992 a 1995 e ele criou o Plano Real, que resolveu a crise de inflação. O 34º presidente foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele ficou 8 anos no comando, que foi de 1995 a 2003. Privatizações e uma forte aposta na política internacional e políticas para melhorar a educação. O 35º presidente foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ficou de 2003 a 2011 e o seu governo foi muito elogiado internacionalmente, mas ele também foi acusado de corrupção. A 36ª presidente foi a Dilma Rousseff. Ela ficou de 2011 a 2016. Ela foi a primeira mulher a se tornar presidente. O presidente do Brasil e foi eleita 2 vezes. E o seu governo organizou a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. E a Dilma foi afastada por um processo de impeachment. O 37º presidente foi o Michel Temer. Ele tomou posse em 2016. O atual presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro. Ele tomou posse em 28 de outubro de 2018. Mas agora resta esperar para ver o que ele vai fazer com o nosso Brasil.